A paz do Senhor, queridos professores, chegamos, reta final, lição 13, glória a Jesus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e a nossa lição 13, olha só, vem falando sobre o amigo que escolheu construir sobre a rocha. O objetivo da lição de hoje é saber que pode pedir sabedoria a Deus e Ele concederá. E entender que deve fazer suas escolhas com sabedoria. A palavra-chave de hoje, professor, é sobre sabedoria. E pensando nisso, você pode já iniciar perguntando aos seus alunos, né? Mas antes de tudo, professor, como hoje, né, essa aula da lição 13 é final do trimestre, então você pode ornamentar a sua salinha, tá certo? Deixar um clima bem aconchegante, bem festivo, né, de comemoração mesmo, porque é final do trimestre. Você pode também preparar um certificadozinho para aqueles alunos que menos faltaram durante o trimestre, pode preparar uma lembrancinha, tá certo? Um presentinho para aqueles que menos faltaram e dar a premiação também, tá bom? Vou deixar também em PDF disponível alguns exemplos, né, de certificado que você pode estar imprimindo e dando para o seu aluno, tá bom? E ali você pode preparar também sacolinhas, tá certo? Para distribuir para os seus alunos, fazer um bolinho, né? Um refrigerantezinho ou um suco, quem sabe? Mas deixa esse clima, professor, bem aconchegante, bem festivo mesmo, tá bom? Porque é o final do trimestre e durante todo esse trimestre a sua criança tem aprendido a fazer boas escolhas. E aí você pode iniciar crianças durante todo o trimestre. Nós aprendemos a fazer boas escolhas, mas tem algo muito importante que a gente precisa ter para fazer uma boa escolha. Sabe o que é? Sabedoria. É essa a nossa palavra-chave de hoje. E aí você pergunta, criança, o que vocês entendem sobre sabedoria? Aí vocês deixam elas falarem. E depois você vem e explica. Sabedoria é saber fazer a escolha certa. Isso é ser sábio. Mas nós só podemos ser sábios. Nós só iremos conseguir fazer a escolha certa como, olha, não é fazendo o que eu acho que é certo. Não é escolhendo o mais fácil ou o mais bonito aos nossos olhos. É aqui, na Bíblia Sagrada. É onde está escrito o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado. Então, para ser uma criança sábia, cheia de sabedoria, eu preciso, olha, estar constantemente, diariamente, lendo a Bíblia Sagrada. Mas não apenas lendo, tá certo? Eu preciso colocar em prática. Somente assim que eu posso ser uma criança sábia. E eu trouxe aqui, olha, dois exemplos, dois amiguinhos eu trouxe hoje para vocês. Você pode dizer isso para as suas crianças. O nosso amigo Leco. Mas como é que tá a carinha do Leco, hein? Deixa elas falarem, elas vão observar a imagem, elas vão dizer como é que Leco está. E Lica, olha só, Lica. Como é que ela tá? Tá super feliz, né? Diferente do Leco, que tá meio tristinho. Por que será que vocês acham que eles... um tá feliz e outro tá triste, hein? Eu vou contar pra vocês, tá certo? Vê só. Ontem, a mãe de Lica mandou ela estudar. Porque no outro dia haveria uma provinha na escola. Ela foi para o quarto e depois do almoço ela já foi lá estudando, ela obedeceu a sua mãe. Porque ela se lembrou, né? Eita, eu aprendi na escola bíblica que eu preciso obedecer a minha mãe. Eu não estou lá com aquela vontade muita de estudar não, mas eu vou obedecer porque a Bíblia diz que eu preciso ser obediente. Então Lica fez uma ótima escolha, a escolha, ó, de obedecer a sua mãe e foi estudar. Mas Leco... a mãe de Leco disse, menino, Leco, vem cá, Leco. Vai fazer sua tarefa, vai estudar que amanhã tem prova. E ele, ó, foi pro quarto escondidinho e ficou lá brincando com os brinquedos a tarde todinha. Não estudou foi nada, pois no outro dia, na hora da prova, Leco se deu bem ou se deu mal? O que é que vocês acham, criança?
Pois é, ele se deu mal porque ele não estudou, porque ele não obedeceu à sua mãe, ele não soube fazer uma boa escolha. Então, olha só, qual dos dois teve sabedoria? Você lança a pergunta para suas crianças. Liga, por quê? Porque ela foi obediente, ela escolheu obedecer a sua mãe. E a gente aprende na Bíblia Sagrada o quê? Que nós devemos obedecer os nossos pais, isso mesmo. Essa é uma escolha certa, uma escolha sábia, mas Leco, ele desobedeceu e se deu mal na prova. Por isso que Lica tá aqui, tá toda alegre, porque ela, olha, acertou todas as questões da prova. E é uma forma, professor, que você tá trazendo, tá certo? Explicando para sua criança, utilizando uma situação, né, que faz parte da experiência dela, do cotidiano delas, para que elas possam entender o significado de sabedoria. E ali, olha, você pode pedir para que eles abram a Bíblia. Mas, crianças, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz, sabe o quê? Olha só. Vou deixar tudo disponível em PDF, tá certo, professor? Olha o que diz. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso mesmo, é só pedir a Deus. Porque, olha, e ele a dará, porque é generoso. Não tem problema, criança. Você pode orar, você pode pedir ao Senhor para que Deus ele lhe dê sabedoria para fazer o que é certo, para que o Senhor lhe dê força também para fazer o que é certo, a boa escolha. E qual é a boa escolha? É sempre, olha, o que diz a Bíblia Sagrada, tá certo? A Bíblia Sagrada é fonte de toda sabedoria. Se você quer sabedoria, peça a Deus e leia a Bíblia, porque aqui estão os conselhos sábios de Deus para cada um de nós. E ali você pode estar trabalhando esse versículo, né, com sua criança, trazendo esse exemplo de Leco e de Lica, tá certo? Para contar a história, eu trouxe esses recursozinhos aqui, dessas duas casas, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. E ali você pode estar trabalhando com seu aluno, né? Criança, certo dia, né, um homem resolveu construir a sua casa sobre areia, porque achou mais fácil, né? E ali ele foi construindo uma casa bela, grande, linda, maravilhosa, enquanto outro decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Será que foi fácil construir a casa sobre a rocha? Não, não foi fácil, né? Imagina, cavar e bater na rocha. Foi difícil, não foi? Veja quanto tempo ele levou para fazer essa casa. Foi muito difícil e complicado. Mas, olha, quando chegou a tempestade, o que vocês acham que aconteceu com as duas casas, hein? Pois é, a casa que estava sobre a rocha, olha, veio a chuva, veio a tempestade e você pode pedir para que elas façam o barulho da chuva, o barulho da tempestade, tá certo? E ali, o que foi que aconteceu com a casa que estava sobre a rocha? Ela permaneceu firme e forte, mas a casa que estava sobre a areia, como foi que ficou? Destruída, caiu aos pedaços, não tinha firmeza, não tinha base, não tinha sustentação. Tá vendo, crianças? Aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha fez uma escolha sábia. Nem sempre aquilo que aparenta ser fácil demais, bonito demais, é a melhor escolha, não. Às vezes, a boa escolha, a gente vai ter que, suar. Vai precisar se esforçar, como aquela Lica que se esforçou para poder conseguir fazer a prova. Ela teve que tirar um tempo para estudar. Nem todas as crianças gostam de estudar, mas é necessário, né? Então, mesmo assim, nem tudo que parece ser lindo demais, fácil demais é a escolha certa. E você tenta trazer isso para a sua criança, tá certo, professor? E diz, né, que aquela casa ficou linda demais, mas quando chegou a tempestade, ela acabou caindo e desmoronando. E a Bíblia Sagrada vem trazer esse exemplo para mostrar, né, pessoas que muitas vezes, olha, leem a Bíblia Sagrada, mas não praticam. Então, olha, apenas ler e não praticar, a gente está construindo a nossa casa sobre areia. Ela vai desmoronar a qualquer momento. Mas quem quer construir a sua casa sobre a rocha precisa ler a Bíblia Sagrada e colocar em prática. Aí sim, pode vir a tempestade que for, ela não vai cair, ela vai continuar firme na rocha que é Cristo Jesus, tá certo? Então faça a sua criança entender, aplique, né, com a sua criança esses exemplos para que possa ficar bem claro para ela, tá certo? E como sugestão de lembrancinha, também vou deixar disponível para vocês, olha,
as miniaturas do cenário de hoje, tá certo? Vou deixar tudo disponível em uma folha de papel ofício. Vai dar para você entregar a sua criança como proposta de lembrancinha. E atividade, professor, você pode, olha, pegar, né, papel ofício, distribuir para suas crianças e elas podem montar, né, as casinhas sobre a rocha e a casinha sobre a areia. Eu fiz aqui enrolei papel ofício para fazer a casinha, mas você pode estar utilizando palito de churrasco, palito de picolé, até mesmo fósforo para montar as casinhas. Aqui, ó, eu peguei feijão que eu tinha em casa para simbolizar o quê? A rocha, porque ela é durinha, né? É firme, né? E aqui para se fazer areia, você pode pegar areia também, mas pode pegar coisas que tem na sua casa. Eu vi o cominho lá em casa, peguei o cominho, coloquei aqui, ó, e simbolizou a areia, tá certo? E aí sua criança pode usar a criatividade para estar fazendo essa atividade na sua sala. Você pode trazer outros tipos de materiais também, tá certo? Para simbolizar a rocha, para simbolizar a areia. Pode ser papel crepom, tá certo? Pode ser brilhinho, se você tiver aquele brilhinho, né? Solta aqui para simbolizar a areia. E aí cada criança pode ir desenhando aqui, né? Ou o sol, a chuva, né? E deixa ela usar a criatividade dela, tá certo? Você faz né, para mostrar para elas e deixa ele usar a criatividade, tá certo? E tudo com o material que você tem em casa, que é o melhor ainda, né? Mas, professor, você pode aplicar também o plano da salvação através dessa lição. Mas como? Eu vou dizer, tá certo? Daqui a pouquinho, mas antes... Assim que você terminar de contar a história, você pode, olha, louvar com as crianças esse corinho aqui, olha. Por que no final? Porque ela já conta toda a história, tá certo? Então vai servir como finalização da sua história. Olha só, eu acho que vocês conhecem. Esse corinho é bem conhecido, ó. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Amém? Você pode estar louvando com sua criança esse corinho, também vai estar disponível em PDF. Eu coloquei no isopor. Se você não quiser isopor para fazer o suporte, você pode colocar em papelão, não tem problema nenhum. E esse recursozinho aqui, professor, também coloquei papelão, porque é todo de papel. Então eu coloquei papelão aqui, ó, dentro para dar o suporte, tá certo? O suporte para ele ficar em pezinho assim, tá bom? E como eu posso aplicar o plano da salvação? Gente, você pode dizer crianças. E só há uma forma de a gente ser sábio, sabe como é? Se tornando filho de Deus. Pedindo para que Jesus ele venha morar em nosso coração. E aí, a partir daí, você pode dizer, né? Sabe, crianças? Na Bíblia Sagrada diz que Deus, ele é santo. Nele não há pecado, não há erro. Deus, ele é um Deus de amor. Diz na Bíblia Sagrada que Deus, ele amou tanto o mundo que deu seu Filho, Jesus Cristo. Pois é. E na Bíblia vem dizer que Deus, ele criou a gente, ele criou as pessoas. E criou também outras coisas. Que outras coisas são essas? Aí deixa elas falarem, tá certo? Pois é. Mas Deus também criou o céu. E diz na Bíblia Sagrada que o céu tem ruas de ouro. Olha esse dourado lindo. Pode ser uma corzinha amarela também, tá certo? Não necessariamente, né? Se tiver dourado, ok. Se não tiver, pode ser a cor amarela. Então, representa esse amarelo, Deus, o seu amor perfeito, que criou o céu com ruas de ouro para que a gente possa morar com ele lá. Mas tem algo que não deixa que a gente vá morar no céu, que é o quê? Olha, o pecado. O pecado deixa a gente assim, ó, na escuridão. A gente fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, fica perdido. Mas o que é pecado? Aí você deixa elas falarem o que é pecado, tá bom? Pois é, pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu falo, que eu sinto, que eu faço e que me separa de Deus, que desagrada a Deus. Mas Deus, ele é tão bom que ele fez um plano perfeito.
Ele enviou o seu filho Jesus Cristo. Jesus, ele nasceu, ficou criancinha assim como vocês, cresceu, mas em nada ele fez nada, nunca fez nada de errado. Jesus, ele só fez o que é bom para todas as pessoas, mas as pessoas ruins, olha, pegaram Jesus, crucificaram Jesus, colocaram Jesus, olha, numa cruz. E mataram nosso Jesus. E naquela cruz Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Isso mesmo. Por meio do sangue de Jesus Cristo, o nosso coração, olha, ele se torna branquinho. Antes estava escuro. Ele estava escuro, perdido no pecado. Mas quando a gente convida Jesus para morar no nosso coração, Jesus entra e ele nos purifica de todo pecado. Mas como é que eu faço para receber Jesus no meu coração e para me tornar filho de Deus? Aí você explica. Criança, quem aqui quer se tornar filho de Deus e quer ter o seu coração limpo? Aí, algumas, podem querer tomar essa decisão naquele momento e você diz, mas primeiro é necessário que você reconheça que você é pecador. E aí você explica, né? Tia, eu não sou pecador. Aí você explica, você já desobedeceu papai e mamãe alguma vez? Você já mentiu, já falou algum palavrão? Isso é pecado. E na Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Todos nós já nascemos no pecado. Nós somos pecadores. E o segundo passo, depois que você reconhece que é pecador, é necessário você crer que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar do castigo, do salário do pecado, que é a morte eterna. Então, olha, se você crê que Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, agora o terceiro passo é só convidar Jesus para morar no seu coração. Você quer convidar Jesus para morar no seu coração e se tornar filho de Deus? Se ela disser sim, se ele disser sim, aí você faz uma oração, tá certo? Com sua criança, pede para que ela repita e diga: Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Eu te convido para morar no meu coração e me salvar do castigo do pecado, que é viver longe de ti. Deus, a partir de hoje eu quero viver junto de ti. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração e me limpar de todo o pecado. E ali você faz essa sua oração com sua criança e diz: mas o Senhor quer que a gente cresça na presença dele em sabedoria. E como é que a gente cresce em sabedoria? Lendo a Bíblia Sagrada, isso mesmo. Quanto mais nós lemos a Bíblia Sagrada e colocamos em prática, nós vamos tomando escolhas, fazendo boas escolhas sábias. Isso mesmo, mas é preciso colocar em prática, porque de nada adianta ler e não praticar. Se eu leio e não pratico, a minha casa vai ficar como? Sendo construída na areia. Mas se eu leio e coloco em prática, ela estará sendo construída sobre a rocha. E assim, professor, você pode dizer que a melhor escolha, a mais sábia escolha é essa, é escolher, se entregar para Jesus, se tornar filho de Deus. Essa é a escolha mais sábia, tá certo? E viver para sempre com ele. A começar aqui da terra, para um dia, quando ele voltar, possamos viver para sempre com ele lá no céu. Professor, tem outros diversos recursos na internet, de plano da salvação que você pode estar aplicando com sua criança, tá certo? E olha só, você pode verificar na internet também essa cartelinha explicando cada versículo, que se refere a cada corzinha, para você estar lendo com eles também, lendo para eles. No momento que for aplicando, o plano da salvação, você lê, os versículos. Tem também o livro sem palavras, que é bem prático de se fazer e você pode estar aplicando. São só as cores do plano da salvação e você vai explicando, toda a história do plano da salvação. Professor, por hoje é isso, tá certo? E eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que seja um dia abençoado, uma aula abençoada, eu espero que você goste, seus alunos amem sua aula, tá bom? E antes de tudo, consagre a Deus, a sua aula já tá pronta, tá certo? Porque Deus, ele faz tudo perfeito, busque em Deus como deve ser sua aula e tudo será maravilhoso, tá bom? Porque o nosso Jesus, ele é o mestre dos mestres, então busque nele, ele é a fonte, tá bom? A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Quem gostou, curte, comenta. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz! Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.